Galera, sobre o Leonardo Jardim, hoje o anúncio, né? Tudo caminhando aí para o Leonardo Jardim estrear na quarta-feira. Se esse jogo vier para a Arena do Jacaré mesmo, como é uma tendência, aí o Cruzeiro terá uma logística facilitada, né, para essa última rodada. O Leonardo Jardim comanda o primeiro treino na segunda-feira, ele chega sábado, final da tarde, voo direto, Lisboa, BH, Confins. Ele deixa os Emirados Árabes, passa em Lisboa e vem aqui para iniciar essa trajetória. Ao longo do dia, a turma do Central da Toca aí deu um show em conteúdo, muita coisa legal mesmo, né? E entre algumas coisas que a gente trouxe, por exemplo, hoje, quando você negocia com um técnico deste nível aí, né? E não a maioria dos estrangeiros, né? A conta é a seguinte, não é eu te ofereço tanto por mês. Não, a conta é salário anual, valor líquido, limpo, tantos milhões de euros. E a informação que a gente apurou é que nesses aí milhões de euros, somando com o que seria do Renato, o Cruzeiro tem uma diferença importante ali de alguns milhões. Todo mundo sabe que eu não gosto de falar de valor. Eu vi até muita gente lá, porque não falou valor. Eu não falo. Se alguém aí descobrir e falar, beleza. Mas é a informação, é alguns milhões, inclusive, no salário anual ali do que seria a pedida do Renato. E para o Leonardo Jardim, o custo também menor em relação ao que era uma pedida aí de Luiz Castro. E o que chama a atenção, nunca será demais a gente falar isso, é que 4 clubes brasileiros, pelo menos, tentaram o Leonardo Jardim em diferentes épocas e só agora o homem vem para o futebol brasileiro. Então, o Flamengo tentou, o Botafogo tentou, segundo pessoas aí do entorno do Leonardo Jardim, Corinthians e Grêmio também tentaram e ninguém conseguiu. E o Cruzeiro faz essa contratação. Óbvio, o campo é que precisa mostrar resultado, trabalho, desempenho, tudo isso a gente vai analisar, mas é um projeto que o Cruzeiro aposta neste momento. Importante ter uma paciência, né? Dar um tempo para adaptação. O melhor é já chegar e já super adaptado, tudo dando certo, que aí não vai ter nem oscilação, né? Mas se vier isso, que o Cruzeiro também possa respaldar o Leonardo Jardim, que ele possa aí ter um contrato no Cruzeiro para pensar na sequência e que dê tudo certo. Então, ele chega no final da tarde de sábado e domingo estará no Mineirão, diante aí de mais de 60 mil torcedores, galera. Assim, eu acho que o Cruzeiro, com esse movimento, eu fiz questão de deixar claro hoje na Band, né? Que agora tem um tio meu que brinca com uma história da onça, né? Em determinado lugar tinha uma onça que aterrorizava tudo e tal, e acabava desmatando tudo, até que um dia que essa onça ela acaba aparecendo ali sem vida, e todo mundo, né, fala que foi o responsável por acabar com a vida da onça que estava trazendo terror ao lugarejo ali, né? Agora vai aparecer um monte de gente dizendo que qualquer time traria, né? O Leonardo Jardim. Eu fiz já questão de hoje mesmo de deixar as coisas no seu devido lugar. Não foi assim, não. O Cruzeiro se estruturou muito bem para trazer esse técnico que estava empregado, a gente tem que lembrar, ele estava empregado, um técnico que tem vistas para a Europa, que tem livre acesso, tem mercado na Europa, não é um fim de feira que está vindo para o Cruzeiro. Então, muito importante. E com relação a essa questão do Renato Portaluppi, né, o Cruzeiro ainda conseguindo, né, por isso que eu parabenizo aqui o departamento de futebol do Cruzeiro por ter feito, para mim, um movimento inesperado para mim. Mas eles são capacitados para exercerem o cargo que estão
E é por isso que a gente é sempre crítico e faz as cobranças quando eu entendo que as cobranças são devidas, mas eu acho correto também reconhecer e dar os devidos méritos, né? Para o departamento de futebol de ter trazido um técnico que, para mim, repito, nem me passava pela cabeça colocar que estaria no radar do Cruzeiro. Rafa. Valu, pra mim, você falou a história da onça aí, tem a história do cavalo arriado também, né? Eu falo que o cavalo arriado passa e você tem que tem que subir, né? Senão você perde, ele não passa de novo. Tem muito a ver com aquela história de você estar no lugar certo, na hora certa e estar preparado, né? Acho que são 3 fatores aí que envolvem, né? O Cruzeiro com planejamento, e tem que destacar muito isso, por quê, Valu? Porque mesmo com o histórico, né, de trocar treinador de 4 em 4 meses, o que em geral afasta bons treinadores dos clubes, né? Isso em geral é o que acontece. O Cruzeiro, mesmo assim, com um planejamento, com um projeto estruturado, conseguiu convencer e trazer o Leonardo Jardim, que, como eu disse antes, é um treinador de nível europeu e que tem mercado aberto na Europa, bastante, inclusive, né? Não é aquele que teria um mercado lá no futebol russo, no futebol... Não, tem mercado nas principais ligas, né, da Europa. E o de maior carreira, né, de maior êxito na carreira que chega ao Brasil. Então ele traz porque estava no lugar certo, na hora certa e preparado para isso, bem estruturado. Quando eu digo hora certa, lugar certo, porque certamente o Leonardo Jardim também já estava farto, né? Já estava satisfeito lá com a grana que ele ganhou no futebol árabe, também buscando uma competitividade maior e viu no Cruzeiro a possibilidade dessa competitividade, que é o que está todo mundo vendo. Então acho que juntou aí a fome com a vontade de comer, acho que foram vários fatores que acabaram convergendo para a vinda desse treinador e uma expectativa muito grande, né, Valor? Realmente acho que está todo mundo com uma expectativa muito grande, porque é um treinador de qualidade, isso não tem dúvida nenhuma. Não estou aqui sendo profeta, né? Não estou dizendo que vai dar certo ou que não vai, mas a expectativa é muito grande, né? O Rafa, a expectativa é muito alta, né? O Abel Ferreira, que é talvez o treinador mais gabaritado aí do Brasil hoje, era treinador do time B do Sport, enquanto o Leonardo Jardim era o treinador principal. Então aí a gente já dá para ver um pouquinho da trajetória do Léo lá na Europa. Ele também passou pelo Sport, enquanto o Sport não estava brigando nas cabeças com Benfica e Porto. Fez um bom trabalho no Olympiacos, que a Liga Grega é uma liga que envolve muito, muito dinheiro, né? Sempre está trazendo aí destaques da América do Sul. Depois ele fez um ótimo trabalho na França, desbancando o PSG ali do Thiago Silva, Cavani, não era do Neymar ainda, mas já tinha, né, nomes como Cavani, Di Maria, o técnico era o Unai Emery, que depois foi treinador do Arsenal, hoje é do Aston Villa. Então, assim, ele trabalhou com jogadores da primeira prateleira mundial, né? Sem falar Mbappé, Bernardo Silva, enfim, a gente pode ficar citando vários jogadores aqui. Eu fiz o levantamento, ele treinou jogadores de quase 60 nacionalidades diferentes, né? Um treinador que rodou o mundo, acumulou experiência. Talvez de todos os estrangeiros que vieram para o Brasil é o que tem mais currículo, né? Claro que não é sinônimo de sucesso, tem toda a parte de adaptação, ele precisa conhecer o elenco, ele precisa conhecer o contexto que o Cruzeiro vai enfrentar. Mas, assim, se a gente for comparar com o Jorge Jesus, com o Abel Ferreira, até com o próprio Arthur Jorge, né, é um currículo muito mais gabaritado. E isso me empolga bastante, né, porque além da gente estar contando com um profissional desse nível, mostra que o Cruzeiro foi capaz de convencer ele a largar o projeto que ele estava lá na Arábia, no Emirados Árabes, na verdade, para poder topar esse desafio agora. Então isso mostra muito da mentalidade do Cruzeiro, né, do que foi apresentado para ele, sair dessa cena aí de demitir técnico após técnico, né. Eu até coloquei na Cruzeiro Stats, pelo terceiro ano seguido, o Cruzeiro ficou sem treinador logo depois ou durante o estadual. Tem 3 anos que o treinador que começa o ano não é o treinador das principais competições. É uma coisa assim absurda, pensando num time do tamanho do Cruzeiro, que quer disputar nas primeiras posições, quer ter um projeto consolidado, não conseguir manter um treinador. Isso mostra que, além dos treinadores não terem se adaptado, não terem ido bem, tem um problema na parte da escolha, né, da direção. Então eu também vejo, igual o Valu comentou, com muita felicidade, o Cruzeiro saindo do óbvio, buscando uma alternativa que talvez
se a gente fosse fazer um levantamento aqui, um chute, né, a listinha aí de técnicos e reforços, na hora que alguém chutasse Leonardo Jardim, a gente ia rir e riscar aqui, né? Ninguém ia acreditar que o Cruzeiro poderia estar trazendo. Então, eu valorizo aí muito o poder de negociação, o projeto, e certamente estou muito empolgado para ver como é que vai ser aí essa época aí do Léo Jardim aqui à frente do Cruzeiro. E sem dúvidas, né, Valu, o Leonardo Jardim, dos treinadores portugueses que trabalharam no Brasil e ainda trabalham, no momento que todos chegaram, ele é o de melhor currículo. E até para já cair por terra todo esse pessimismo aí da imprensa, ao falar agora do Leonardo Jardim no Cruzeiro, e bom, entendemos quanto a isso, né? Sabemos que a análise ela muda muito de acordo com que clube está fazendo o movimento, né? O planejamento Cruzeiro, quando contrata Gabigol e Dudu, estão velhos. Já para outros clubes, em 2 meses atrás, se caso fizesse, seria sensacional. Leonardo Jardim foi procurado por 4 grandes clubes e todos os momentos que ele foi procurado seria um nome sensacional. O fato do Cruzeiro ter trazido nesse momento já não é tão bom assim. E é bom a torcida do Cruzeiro entender, porque o tamanho desse treinador, por tudo que falamos aqui, o Bernardo falou muito bem, a questão do currículo não é um sinônimo, né, de que vai dar certo. Toda contratação, ela é uma aposta, porém umas mais certas do que outras, né? É uma aposta que vale mais do que outras. E o Cruzeiro fez essa escolha, inclusive em relação ao Renato Gaúcho, quando o Samuel Venâncio traz a informação que sairá ainda mais barato do que custaria Renato Gaúcho a comissão técnica, temos que valorizar ainda mais esse feito dessa diretoria, que quando precisa ser criticado, precisamos sim ressaltar as críticas, contudo, precisamos elogiar também. Saiu do mais do mesmo, a torcida do Cruzeiro se encontrava em certo momento, a partir da demissão do Diniz, preocupado com as possibilidades de mercado, e você achar no Leonardo Jardim, conseguir fechar com esse treinador, extremamente importante. Talvez é a males que vem para o bem, né, Valo? Se a diretoria do Cruzeiro, que na minha convicção ainda seria o melhor a ser feito no ano passado em ter dispensado o Fernando Diniz, talvez em dezembro, se fosse procurar o Leonardo Jardim, ele não aceitaria a proposta, pois estava lá há menos de um mês ou um mês somente no Al-Ain. Talvez naquele momento a proposta e o planejamento não seria tão interessante ao ponto dele pensar em vir para o Brasil nesse momento. O sacrifício do janeiro acabou acontecendo, mas talvez valeu a pena, até porque o Leonardo Jardim, ele tem esse tamanho para que o Cruzeiro precisa dentro desse projeto montado para 2025. Acho que ele tem a cara desse Cruzeiro e tomara que dê muito certo, viu, Valo? O Patrick, só comentar rapidinho, Rafa. Eu tô curioso muito para ver porque o Cruzeiro teve 2 treinadores portugueses que, por diferentes motivos, não tiveram muito sucesso aqui no Cruzeiro, mas foram treinadores que apresentaram coisas positivas. Eu lembro muito do time do Paulo Bento, que, assim, cada jogo era uma aventura, né? A gente tinha uma zaga horrorosa, mas era um ataque que funcionava bem, um time que fazia muitos gols. Então, assim, aquele elenco de 2016 era muito ruim, extremamente ruim. Tanto que até chegar o Mano Menezes, consolidar o trabalho ali, é um time que brigou para não cair. Agora, e o Pepa chegou naquele contexto de primeiro ano, depois de Série B, gestão Ronaldo. Então, assim, os treinadores portugueses que passaram aqui mostraram que tinham coisas positivas vindas da escola portuguesa, né? O Portugal forma treinador para o mundo todo. Então, eu estou curioso para ver o Cruzeiro recebendo um treinador português das primeiras prateleiras, né, do futebol mundial, com um elenco bom pela primeira vez, né, um elenco capacitado que vai, né, a gente torce para que consiga absorver as ideias do treinador e consiga colocar em prática, porque não adianta também você ter um time terrível aí, colocar, por exemplo, o Cruzeiro do início de 2023 e colocar na mão do Léo Jardim e esperar que o Cruzeiro fosse campeão brasileiro, não é assim, né? Mas hoje o Cruzeiro está conseguindo atrelar um bom elenco, jogadores de alto nível do Brasil, um time extremamente decisivo, com um treinador que já mostrou ser extremamente capacitado. Então acho que todo mundo fica na expectativa, porque talvez há muito tempo a gente não tinha essa junção dessas duas coisas. Ou era um time muito bom que a gente reclamava do treinador, por exemplo, o Mano Menezes foi vitorioso aqui, mas a gente sempre ficava batendo na tecla de que o time não atacava o que podia atacar, não era um time tão ofensivo. E aí depois, quando tinha um treinador melhor, talvez igual, por exemplo, o Pesolano, que todo mundo gostou bastante, o time era limitado, não dava conta de, né, cumprir todo o potencial do treinador. Então acho que pela primeira vez em muito tempo, a gente está tendo um elenco muito bom, com um treinador com muita expectativa, e é por isso que todo mundo fica ansioso para ver como é que vai ser a temporada. Essa questão do elenco, né, ficou muito ressaltada quando o Pepa chega,
Porque, inclusive, citou-se isso, né? Que o Pepa era um cara que tinha conseguido resultados expressivos com elencos bem simplórios, né? Isso foi uma das características que foi citada do Pepa na época, né? Que ele tinha essa característica de conseguir alguns resultados expressivos com elencos muito modestos mesmo, né? Como ele já teve. E eu ia comentar, muito interessante o que o Patrick lembrou aí, que talvez em dezembro o Leonardo Jardim não tivesse no mercado, né? E as obras do acaso aí às vezes costumam acontecer, né, Valu? Tem essa questão da sorte aí que eu levo muito em conta também, e às vezes as coisas vão caminhando, conspiram para o bem, né, Valu? Como se diz, né? Então tem muito essa questão também. Acho que talvez os ventos realmente tenham virado, né, Valu? Ô, Tomara. Valu, Só aqui que você não deu muita sorte, né, Rafa? Só aqui que você não deu muita sorte. Eu já desafiei para vir aqui fazer o jogo da volta. Valu, não quebra essa manete não, Valu. Valu, desculpa te cortar aí, é só para dizer, né, nessa perspectiva do grande treinador que o Cruzeiro contrata, há muito tempo o Cruzeiro não faz esse tipo de movimento, e talvez até para esse momento, em relação à torcida, entenderá na pessoa do Leonardo Jardim, pelo grande profissional, tudo que nós já falamos aqui, essa paciência a mais para, quem sabe, dar uma sequência maior para o trabalho do português. Sabemos que tudo o que vai refletir é dentro de campo, né? Se os resultados não acontecer, automaticamente a pressão virá. Mas eu creio que nesse momento, até pelos nomes que eram sondados, o Cruzeiro, na pessoa do Leonardo Jardim, por tudo que ele gera em termos de perspectiva e tudo aquilo que já fez em termos de currículo, até a torcida entenderá também que, quem sabe, teremos por muito tempo um grande treinador aqui à frente do Cruzeiro, viu, Valu? Ô, Patricão, Valu, só antes de você continuar, o Léo Jardim é o único treinador do Brasil, da América do Sul, na verdade, que ganhou uma das top 5 ligas europeias, né? E o único da América do Sul, se eu não me engano, que chegou numa semifinal de Champions League. Naquele ano, ele eliminou só o City do Guardiola, que foi campeão inglês fazendo 100 pontos. 100 pontos em 38 rodadas. Então, assim, não foi qualquer um, né? Ele não chegou por acaso na semifinal da Champions League, ele não foi campeão francês por acaso, ele não montou um timaço por acaso. E aí é triste, né, quando a gente vê o pessoal da imprensa do Eixo falar que talvez é um treinador sem repertório, igual todo mundo já tá sabendo aí que soltaram esses burburinhos, né? É um treinador sem repertório, muito preso a uma variação tática, né? Quando a gente pega para ler o conteúdo, o pessoal que estava analisando no dia a dia lá na Europa, trazendo justamente o contrário, que é um treinador extremamente capacitado a se adaptar ao que o elenco tem a oferecer, não fica muito preso nas ideias, totalmente o contrário, né, do que a gente viveu com o Fernando Diniz. Então, assim, se fosse o Flamengo contratando, gente, o Brasil tinha parado para poder falar dessa contratação hoje. Era manchete em tudo quanto é jornal. O Flamengo faz a maior contratação de treinador estrangeiro. Trouxe aí o treinador que eliminou o Guardiola. Mas como é o Cruzeiro... Bernardo, é só ver a corda que eles bateram quando trouxeram o Domenech. Entendeu? Exatamente. É só ver o tamanho. Você pega o Domenech, ele é isso aqui, ó, perto do Jardim. Nada, um computador que não funciona. Nada. Mas não, o cara que ficou ao lado do Guardiola, à beirada do campo, não sei quantos anos, né? Só faltaram ele falar que é um produto do Guardiola, Raymond Domenech. A gente sabe, mas aí é o pessoal que tem que filtrar, né? O que está ouvindo e de onde está vindo. Bem simples. Pois é. Se fosse um Flamengo, a próxima entrevista do Mbappé para um canal brasileiro de televisão, eu estava perguntando o Léo Jardim lá para ele, tenho certeza. Então, confia mais aí na Central da Toca, confia no Cruzeiro Querido, no Mundo Azul, na Cruzeiro Stats, no Valu lá na Band, no Donos da Bola. Confia em quem está querendo falar a verdade, né? Não quem está querendo desmerecer um time fora do eixo, que conseguiu fazer uma contratação que os queridinhos da mídia não conseguiram lá atrás. Eu vou passar aqui pelo chat e depois eu acho que é de bom tom a gente falar, Samuca, da loucura que o Léo Jardim já vai encontrar Belo Horizonte no final de semana, hein? Prazer. Vai encontrar, assim, em estado puro. Definitivamente vai entender onde é que ele está pisando.